Eu ia falar sobre a história do livro de Hebreus, mas como a Iatan ia falar sobre Baal, os profetas, coração escondido, eu vou ler Primeiro Reis, deixa eu ver. Primeiro Reis, deve ser 18. Primeiro Reis, capítulo 18. Primeiro Reis, capítulo 18. Eu acho que é isso. Eu vim ler. Primeiro Reis, capítulo 18. Crianças, Primeiro Reis, capítulo 18. Eu estou sentindo falta da Josefa Câmara. Eu acho que a quarta vez que a Nick faltou, acho que a Nick foi com ela, foi ela. 18. Vamos começar a ler a partir do 16. 18 a partir do 16. Então Obadias, 1 Reis 18 a partir do 16. Então Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo a Acabe. Acabe saiu para encontrar com Elias. Quando Acabe viu, disse: é você mesmo, perturbador de Israel? Não causei problema algum a Israel, respondeu Elias. O Senhor e a sua família, que são os perturbadores, pois se recusam a obedecer aos mandamentos do Senhor, em vez disso adoram a imagens de Baal. Agora convoque todo Israel a encontrar comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem com Jezabel na sua mesa. Acabe convocou a todo o povo de Israel e aos profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarás em dois pensamentos, de um lado ou de outro? Se o Senhor é Deus, sigam. Se Baal é Deus, sigam. O povo, contudo, ficou em silêncio. Então Elias disse: sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora tragam para cá 2 novilhos que os profetas de Baal escolhem, e um deles cortem o animal em pedaços e coloquem lenha no altar, mas não ponham fogo na lenha. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre o altar, mas não porei fogo na lenha. Então invoquem o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E o que responder com fogo, esse é o Deus Todo-Poderoso. Então Elias disse aos profetas de Baal: comecem vocês, pois são muitos. Escolham 2 novilhos, preparem e invoquem o nome do seu Deus, mas não ponham fogo na lenha. Amém? Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Bíblia em Reis, o livro do nome Reis já diz que estes livros, que são o primeiro e o segundo livro, que foram escritos mais ou menos no século, antes do primeiro século, mais ou menos nos anos 50, antes do primeiro século. O livro de Reis conta a história dos reis de Israel: Davi, Salomão, e entre eles Acabe. Só que todos nós sabemos que teve reis ruins em Israel e teve reis bons. Acabe foi ruim. Primeira lição que eu aprendo, Anny, porque Acabe foi ruim. Acabe foi um rei ruim porque ele casou com uma esposa que não era da mesma linhagem do povo de Israel. Ele casou com Jezabel. E o sinônimo de Jezabel na Bíblia é idolatria. O sinônimo de Jezabel na Bíblia é coisas que desagradam a Deus. O sinônimo de Jezabel na Bíblia
prostituição. O sinônimo de Jezabel na Bíblia é tudo que você imagina que desagrada a Deus. Então, a primeira coisa errada que Acabe fez como rei foi casar com quem não era do seu povo. Acabe era um homem israelita. Jezabel não era. Jezabel era uma pessoa que adorava a Baal. Quem era Baal? Era um deus, aspas, com D minúsculos, que o seu culto era consagrar crianças a imagens queimadas vivas. Olha que culto miserável. O culto a Baal e a Azera e a Baal era queimar viva crianças. Veja que culto miserável. Vamos fazer um culto. Como é o culto? Queimar crianças vivas. Olha que culto desgraçado. Já pensou, criança? Já pensou? Eu sou uma criança, tenho 10 anos de idade. Vamos fazer um culto, vamos. Qual é o culto? Queimar o junho vivo. Isso é um culto. Olha que culto desgraçado. Mas os cultos feitos a Baal era assim. Os cultos feitos a Azera era regado de muita prostituição, muita safadeza. E Acabe achou de se casar com a mulher que servia a Baal. Claramente que ela trouxe para dentro de Israel toda a desgraça que você imaginar que abominava a santidade de Deus. Deus era e é o único Deus vivo, santo e poderoso. Mas Jezabel trouxe do seu povo deuses para desagradar a Deus. Como assim? Dentro de Israel só se prestava culto ao Deus Todo-Poderoso. Mas Jezabel disse, não, eu como rainha vou trazer 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azera, e a gente vai bagunçar esse negócio aqui para desagradar a Deus. Por quê? Porque entenda, primeira coisa, se você não conviver, se você não estiver, se você não habitar ao lado de pessoas que entendam o que é Deus do mesmo jeito que você, ou você pende para lá, ou a pessoa pende para cá. Não tem meio termo. Acabe casou com Jezabel. Jezabel contaminou ainda mais Acabe com as suas ações. Não tem lógica nenhuma um rei de um país aceitar um culto, que o ponto auge do culto é queimar crianças vivas a esse Deus desgraçado chamado Baal. Não tem lógica nenhuma, não tem. Mas teve um certo dia que o profeta Elias, homem de Deus, nesse momento, coragem até a tampa, disse, chega, eu vou chegar para o rei Acabe e vou ter uma conversa com ele. Aí esse dia da conversa chegou. E quando ele teve a conversa com Acabe quando o ouviu, disse, é você, Elias, o perturbador de Israel? Aí Elias, cheio de Deus, disse, não, senhor. Perturbador de Israel é você e sua cambada. Era muita coragem, foi muita coragem de Elias, claro, fazer isso na frente de um rei. Todo mundo sabe que o rei da Inglaterra se chama... Você não lembra o nome do rei da Inglaterra? Rei Charles. O que o rei pedir, o rei da Inglaterra, o que ele pedir, se ele disser, eu quero um carro agora aqui, banhado a ouro, vão se virar nos 30, mas vão conseguir um carro para ele. Para você ter uma ideia, a Inglaterra gasta com a família real $1 bilhão por ano. 1 bilhão, sabe o que é isso? $1 bilhão por ano. Juntando toda a riqueza que o Brasil tem hoje, dá 3 bilhões de dólares. 3. Toda a riqueza. Eles lá na Inglaterra ganham $1 bilhão por ano com a família real. Sabe o que é isso? 10 bilhões de reais por ano. Só com segurança, conforto e fora os extras. O que o rei pedia, o rei da Inglaterra pedia, ele não dá. O que o rei pede, nada é negado. Elias estava diante de Acabe, rei de Israel. Se o rei dissesse, mata esse profeta, os soldados chegavam e cortavam o pescoço dele. De boa, meu irmão. Ele chega com ousadia e diz, perturbador Acabe, é você e a casa de seu pai e a sua família.
É muita ousadia. É como se um assaltante chegasse, colocasse uma arma na minha cabeça e dissesse, negue Jesus. Eu dizia, nego não, pode puxar o gatilho que eu não nego não. É tipo essa coragem. Elias disse a Acabe, perturbador o senhor nunca. Mas vamos fazer uma aposta? É a única aposta que eu vejo na Bíblia. Vamos fazer uma aposta? Vamos. Nós vamos fazer 2 altares. Como era que era feito altares na época bíblica? Eles pegavam 12 pedras, quadradinhas, certinhas, medidinhas, direitinho, 12 pedras. Botavam uma em cima da outra, uma em cima da outra, uma em cima da outra, 12 pedras. Em cima daquela pedra, eles matavam um bezerro, um carneiro, um animal, sem mancha, sem culpa, sem nada, sem defeito. Se o animal tivesse uma pata quebrada, já não servia. Se o animal tivesse um olho cego, já não servia. Se o animal tivesse qualquer mancha, não servia. Aí Elias disse, vamos fazer o seguinte? Vocês vão clamar o Deus de vocês. Não é Baal? Sim, senhor. Não é Azera? Sim, senhor. Então vocês vão clamar o Deus de vocês. E eu vou clamar o Deus de Israel, o meu Deus. Vocês não vão tocar fogo no bezerro morto, ou no novilho morto, ou no carneiro morto. Vocês não vão tocar fogo. Esse fogo vai cair do céu. O Deus que responder com fogo, esse é Deus de Israel. Combinado? Antes disso, a pergunta de Elias foi, até quando vocês vão dizer, eu estou servindo hoje a Deus, amanhã vão dizer, não, estou servindo a Baal. Até quando vocês vão ficar assim em 2 pensamentos? Vocês têm que decidir, ou serve a Deus ou serve a Baal. Elias disse, tá bom, mas como é que a gente vai decidir? A gente pode decidir desse jeito que eu estou falando. Vamos botar 12 pedras de um lado e um cordeiro em cima. Vamos botar 12 pedras do outro e um cordeiro em cima. E o Deus que responder com fogo, ninguém vai acender o fogo. Mas o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Mas olha a lógica de maluco de Elias. Nunca tinha caído naquela geração fogo do céu. Naquela geração não. Nunca tinha caído fogo do céu naquela geração. Eles ouviam falar que tinha caído fogo do céu, mas naquela geração nunca tinha caído. Mas aí ele disse, eu vou orar e vocês começam a clamar aí. O que responder com fogo, esse é Deus. Aí se juntam 850 pessoas. Baal, Azera, Baal, Azera, Baal, Azera, Baal, Azera, Baal, Azera. Olha o desespero. E a Bíblia diz que começaram de manhã. Deu meio-dia. E eles, Baal, Azera, Baal, Azera. Foi daqui, olha. Meio-dia. Peraí, rapaz, calma aí um pouquinho, Elias disse. Grite mais alto, porque Baal deve estar dormindo. Grite mais alto, Baal deve estar dentro do banheiro. Grite mais alto, Baal deve estar almoçando. E eles começaram a se rasgar. Pegava a ferro assim, ó, se cortava, para ver se o sangue atraía a atenção do Deus morto deles, chamado Baal e Azera. Azera era a esposa de Baal. Olha, eles começaram a se cortar. Quem já viu alguém com o pulso cortado? Eu já vi. Terrível. Eu conheço uma jovem garota que ela tem umas crises, que ela pega uma lâmina daquela de barbear, que antigamente a gente fazia barba, e ela se corta assim todinha, o braço dela é fatiado de corte. E ela, diz ela, tamanho puxo, só tem descanso quando ela vê sangue jorrando dela. É terrível você olhar para o braço dela, terrível. E eles começaram a se cortar, e cada vez gritava mais alto. Baal, Azera, Azera, Baal, Azera, Baal, Baal, Azera, Baal, 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 Baal. Sabe o que eu aprendo? Nenhum Deus chega a ser minimamente compatível com o nosso Deus. Elias ali já estava memorando o Salmo 139. Eu sirvo a um Deus que, se eu for para debaixo do oceano, Ele está lá. Se eu for lá no céu, Ele está lá. Se eu fizer
do céu, a minha habitação, ele está lá. Do inferno, ele está lá. Se eu fugir para os altares, ele vai estar lá. Para os lugares mais altos, ele vai estar lá. Não adianta fugir da face de Deus. Elias já sabia disso. Agora veja a fé de Elias. A fé de Elias foi muito linda. Elias disse: e aí, ele vai responder? Disse: não, a gente cansou, vamos desistir. Realmente Paulo não vai responder não. Aí vocês se cortaram, vocês deram um roubo tentando gritar, vocês começaram a clamar de manhã, já passou de meio-dia, vocês não obtiveram resposta. Não vamos clamar não? Vamos não, a gente desistiu. Sem condições. Agora eu posso fazer a minha parte? Vou desistir. Vocês estão vendo que Paulo não responde? Estamos vendo sim. Vocês estão vendo que Azera não responde? Estamos vendo sim. Agora eu vou clamar ao meu Deus. Quando Elias faz isso, ele acha pouco. Ele manda molhar o altar e cavar em volta do altar valeta, se encher de água. Poxa, se o fogo não pega quando o negócio está enxuto, imagine quando o negócio está molhado. Como é que a pessoa manda fazer um altar para clamar ao Deus Todo-Poderoso, mas antes de começar a clamar, ele manda cavar uma valeta e encher de água e molhar o altar todo? Veja o nível de fé do camarada. Talvez se fosse eu, disse: rapaz, não, Júnior, molha aí o altar para o negócio ficar mais. Não, vai molhar também já é demais. E, sabe o que eu aprendo? Quando a gente tem fé e acredita no Deus que você serve, pode a coisa ficar difícil do jeito que tiver. O que importa é o nível da sua fé em Deus. O que fez o fogo cair do céu não foi só a oração de Elias, mas foi a fé do profeta. Você vai ver que Elias não faz muita oração. Vocês veem que Elias, veja aqui, Elias diz, olha como ele fez o altar. Olha como Elias fez o altar. Pegou 12 pedras e com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou em redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Pelo amor de Deus. Camarada cavar uma valeta em volta do altar para 12 litros de água e clamar para Deus responder com fogo é ter muita convicção. Agora o fogo não vai cair não, depois que molhou tudo. Agora o fogo não vai cair não, cheio de água desse jeito. Mas Elias mandou cavar. Bota água aí com força, menino. Aí ele empalhou a lenha no altar, cortou o novilho em pedaços, colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida, ordenou: encha 4 jarras grandes de água e derrame a água do holocausto. Molhe carneiro, molhe as pedras, molhe a lenha, molhe tudo, molhe ao redor. Faça uma verdadeira molhadeira aí. Mas Elias, você está louco. Como é que pode o fogo pegar na água? O seu fogo não pega não, mas o fogo de Jeová pega. O fogo que a gente possa fazer se apaga com água, mas o fogo de Jeová, a água é querosene. O fogo que você conhece se apaga na chuva, mas o fogo de Jeová, a chuva vai acender mais ainda o fogo. O fogo que Jeová manda não faz fumaça. Mas como assim? Porque quem está mandando é o dono do fogo, é o que apaga o fogo, é o que acende o fogo, é o que acalma o mar, é o que aquieta o vento. Quem está mandando é o Senhor dos Exércitos. Mas o que é impressionante é a oração de Elias. Ele cava o buraco, molha a lenha, molha o novilho, faz o alicerce e depois clama. Qual foi o clamor? Qual foi o clamor?
Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és o Senhor verdadeiro e que eu sou teu servo. Essa foi a oração. Não foi 30 segundos de oração? Não. Não deu nem um minuto. Foi a oração de Elias. Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu és o Deus verdadeiro e que eu sou teu servo. Pequenas orações são respondidas quando nós aprendemos a fazer longas orações no oculto. Elias era acostumado com oração. Por isso que quando ele precisou orar, não precisou orar muito, mas foi respondido, porque tinha fé. Você sozinho desafiar uma pessoa, você consegue vencer. Desafiar 2 pessoas, provavelmente você vence. 3, quem sabe. Mas desafiar 850 pessoas, você sozinho, não é para todo mundo, não. Uma oração curta dessa, para o tamanho do milagre que aconteceu, é impactante demais. Perceba, o versículo 38 diz: no mesmo instante. Não foi um minuto depois, não. O mesmo instante aqui é automaticamente. É fato de vulto. Ele só disse: Senhor, responde-me para que esse povo saiba que eu sou teu servo e que o Senhor é Deus, Deus de Israel. Só isso. No mesmo instante. Aí a Bíblia diz: o fogo desceu, queimou o novilho, a madeira, as pedras, o chão e secou a água em volta. Que fogo foi esse? Porque eu vi as fogueiras aqui se apagarem quando começou a chover, aqui em Folha Miúda. Só vi a fumaça cobrindo. Mas apesar de estar tudo ensopado aqui, no holocausto de água, o fogo fez uma verdadeira avalanche. No mesmo instante, o fogo queimou o novilho, a madeira, a fogo queimou a pedra. O chão secou e secou também a água da valeta. Imagina o impacto que ficou os 850 profetas vendo aquilo. Eles clamaram de manhã, meio-dia, Baal não respondeu nada. Clamaram, Elias clamou 30 segundos, Jeová mandou fogo que consumiu cordeiro, consumiu pedra, consumiu água, consumiu madeira, consumiu tudo. Você imagina o impacto que esse povo ficou. Sabe, uma das coisas que eu aprendo aqui, Thales, uma das coisas que eu aprendo aqui é que Deus, se a sua vontade estiver de acordo com a vontade de Deus, como a vontade de Elias estava de acordo com a vontade de Deus, se a conexão de Elias, quem sabe aqui o que é Bluetooth? Todo mundo, né? Se o seu Bluetooth estiver conectado com o de Deus, meu amigo, não tem como não acontecer. Se a sua conexão estiver conectada com a de Deus, não tem como dar errado. É como esse microfone conectado à mesa e à caixa. É claro que vai sair o som. Desconectado não funciona, mas estando conectado, vai funcionar. A fé de Elias estava conectada com a de Deus. Com Deus, com a de Deus não, com Deus. A fé de Elias estava conectada. Deus sabia a vontade de Elias. E Elias sabia qual era a vontade de Deus. Juntou-se as duas conexões e a resposta veio. Se a minha vontade estiver de acordo com a de Deus, eu não sei o tempo, mas que a resposta vem. Sabe? Não se desespere. Só continue conectado. Mas pastor, mas está tudo molhado, mas o fogo vem. Mas está tudo dizendo que é o contrário, a situação, mas a resposta vem. Mas está tudo ao inverso, mas Deus vai solucionar. Mas está tudo complicado, mas Deus vai corrigir. Mas está tudo indo na contramão, mas Deus vai fazer a contramão virar a mão para você. Mas está tudo ao inverso, mas Deus vai solucionar.
Elias tinha certeza: vocês servem o Deus morto, mas eu sirvo um Deus vivo. Elias tinha certeza: o Deus de vocês não ouve, mas o meu escuta. Elias tinha certeza: o Deus de vocês não vai responder com fogo coisa nenhuma, mas o meu vai mandar fogo. E eu tenho tanta certeza disso que eu vou botar água na lenha, água nas pedras, água no vinho, água em volta, água em todo lugar, e o fogo vai lamber a água. Veja, quando o povo vê isso, incrédulos como são, aí o povo diz, prostrado no rosto no chão: só o Senhor é Deus. O povo, para se converter a Deus, precisa ver o fogo de Deus na sua vida. O povo, para aceitar Jesus, precisa ver Jesus em você e em mim. O povo, para dizer só o Senhor é Deus, precisa enxergar o Deus que a gente prega na gente. Através de quê? Da forma de falar, da forma de agir, da forma de pensar, da forma de cumprimentar, da forma de olhar, da forma... De todas as maneiras, as pessoas precisam ver Deus em você. As pessoas de Israel viram Deus através de Elias. Agora, um homem precisou ter coragem para desafiar 850 pessoas. Um homem precisou de coragem para mostrar uma nação que Deus era Deus. Um homem precisou de coragem para que o povo começasse a voltar-se para Deus. Este lugar aqui pode ser modificado através de uma pessoa. Então, o povo disseram: só o Senhor é Deus. Será que as pessoas olham para mim, o Cícero, e dizem: só o Senhor é Deus? Será? Você já sabia que eu já perguntei? Será que as pessoas olham para minha esposa e dizem: realmente, aquela mulher é a mulher de Deus? Como diz aqui o povo nordestino: pensa Deus. O povo aqui serve para mim. Será que as pessoas olham para mim e dizem: não, está difícil? Está aquele irmão passando ali? Chama ele para orar por mim que eu vou ficar mesmo. Será? Tenha certeza que você é o Espelho de Deus na terra. Crianças, vocês podem ser o Espelho de Deus na escola, em casa, na rua. Vocês podem ser. As pessoas têm que olhar para Maria, as pessoas têm que olhar para o Riano, as pessoas têm que olhar para o Thales, as pessoas têm que olhar para mim, as pessoas têm que olhar para você e dizer: eu vejo Deus naquela pessoa, naquele menino, naquela menina, naquela irmã, naquele irmão, naquele homem. Eu vejo Deus. Viram Deus através de nós. Pastor, eu estou clamando uma situação que Elias, com uma oração de 30 segundos, destruiu 800 profetas de Baal. 850. Com uma oração. Você tem mais de 800 problemas? Acho que não, né? Não. Qual o caminho da resposta? Oração. Podia colocar outros títulos aqui. Qual o caminho para receber a resposta? Altar consertado. Qual o caminho para receber a resposta? Oferta sem defeito. Qual o caminho para receber a resposta? Entrega total. Qual o caminho para receber a resposta? Confiança inteira. Qual o caminho para receber a resposta? Oração. Qual o caminho para receber a resposta? A Bíblia tem todas elas. Crianças, que hoje vocês aprendam com Elias a serem pessoas que transmitam Deus através da oração. Que transmitam Deus através da sua palavra. O que você fala? O que você fala? As pessoas olham e dizem: mas esse Daniel é o menino de Deus. Será que as pessoas olham e dizem: rapaz, esse homem aqui não é Deus. Ele é um menino de Deus. Ele é um homem de Deus. Ele é uma mulher de Deus. Nós precisamos ser como eles, pessoas que representam Deus. Mas pastor, do outro lado tem mais gente. E daí? Você com Deus é mais livre. Mas pastor,
do outro lado é mais forte, tem fulano, ciclano e beltrano. E daí? Tem problema nenhum, você vai ver. Tenha fé. Fé. Como eu disse domingo, vou encerrar agora. Crente nunca fica zerado de fé, né? Crente nunca fica zerado, não. Então, quando você orar, toda vez que você orar, diga: Jesus, acrescente a minha fé. Se você ficar zerado de fé, você morre. É que só alguém fica assim desse jeito. Vai morrer, não. Mas, quando eu digo morre, no sentido espiritual, tá? Mas o crente nunca pode ficar zerado de fé. Por mais fraco que você queira, por mais derrubado que você se acha, você ainda tem fé. Ainda me faz lembrar, muitos anos atrás, eu estava num ambiente, daqui a pouco começaram a bater tambor, e bater, e eu lá, né? Eu estava esperando para falar com o rapaz, e eu nunca tinha visto ninguém bater no centro, eu nunca tinha visto. Aí começaram a botar, Aí depois chegou uma senhora, que eu não sei se ela era a mãe de Deus, ela disse: olha, se o senhor não for embora, os nossos guias não descem. Eu estou querendo falar com o fulano, mas nossos guias estão impedidos de descer. Problema. Não posso fazer nada. Eu não estava orando. Estava um crente frio pra caramba. Espiritualmente não estava 100%. Mas mesmo assim, os guias não desceram. Se o diabo respeita um crente frio, imagina um crente quente. Elias desafiou uma cambada de endemoniados. Um só. Pastor, tem problema muito grande. É não, filho. O seu Deus é muito maior. Pastor, minha situação é muito difícil. É não, filho. O seu Deus é muito maior. Por mais que não pareça, tenha certeza, o seu problema vai ser solucionado, resolvido, respondido da forma dele, no momento dele. Só faça oração, simples assim como ele fez. Não precisa se cortar, se rasgar, se bater. Não. Só assim. Já está bem, não? Está quase. Sai daqui sabendo disso. Meu marido, pastor, não sai de cachaça, não. Quem disse? Ore. Meu filho não sai da droga, não. Quem disse? Ore. Minha esposa não muda, não. Quem disse? Ore. Agora, se você não tiver um tempinho para orar, o contato com Deus, o contato que a gente tem é através da mão, através da fala ou contato visual. O contato com Deus é através da oração, do louvor e da palavra. Nós não temos três: visual, toque e audível. Deus tem três: palavra, oração e louvor. Eu quero entrar em contato com Deus, tá bom. O que eu tenho que fazer? Olha, eu quero que Deus entre em contato comigo, tá bom. O que eu tenho que fazer? Ouvir a palavra. Eu quero entrar em contato com Deus, ok. O que eu tenho que fazer? Eu vou, de alguma maneira, entrar em contato com Ele. Quando eu estava 2 anos atrás morrendo de dor por causa da amputação da perna, tomando morfina, tomando tramal, tomando 3 doses de morfina por dia, eu sentia dor de lá em mim. Ainda lembro como hoje, meio-dia, enquanto eu olhei para o relógio, estava tudo escuro. Deus queria obedeceu, meio-dia. Não é a dor que eu estava sentindo, era tão grande que eu estava vendo tudo escuro. E eu comecei a orar a Deus. Bom, falando não, eu podia nem falar. Pensamento. Jesus, se eu fechar os olhos aqui, eu abro aí, pode me levar. Agora, se o Senhor não quiser me levar, diminui a sua boca, irmão. 40 minutos depois, eu estava sentado. Aquelas camas de hospital, ela não pôs, aí senta, e deita, e não faz todo movimento, nem precisa deitar naquela não. 40 minutos depois, da dor insuportável, eu estava vendo tudo escuro. Ele estava sentado, comendo uma bolachinha e conversando com uma mulher que estava uns 5 metros de mim. Aí foi que eu me lembrei, 40 minutos antes, eu estava passando tão mal que estava vendo tudo escuro na vida. É só conectar. Se conectar, foi o que você pedir, cara. O que você clamar, ele responde. Agora,
Clame primeiro com os objetivos espirituais. Aqueles objetivos espirituais. Senhor, me faz mais crente. Senhor, traz o meu marido. Senhor, traz a minha esposa. Senhor, traz o meu filho. Senhor, me vive na tua casa. Peça primeiro isso. Depois você pede a sua comida. Pede para Jesus lhe ajudar a pagar aquela conta que você está sem poder. Pede as outras coisas. Mas primeiro você pede para a questão espiritual. Que as coisas serão respondidas. Amém? Vamos orar? Irmãos, quando eu saí de casa, eu comecei a me sentir mal. Eu estava Aliás, eu comecei a tomar um remédio hoje. Pode sentar um pouquinho, pra eu não cansar vocês aí de perna, né? Tá com a bebê ali no colo. Eu estou fazendo um tratamento porque eu fiz os exames e a B12 deu baixíssima. E a vitamina B12 ela é essencial para o nosso corpo, porque envolve várias funções. Sem ela, a gente tem muita deficiência de várias coisas. Cálcio principalmente, porque para você ter cálcio nos ossos, você tem que ter a B12 boa e a D, a vitamina D. E a minha vitamina D, ela sempre é baixa. Eu já faço suplementação. A B12 deu muito baixa. E, além de tudo, eu estava perdendo muito cabelo. Meu cabelo estava caindo, parecia até que eu estava fazendo quimioterapia ou radioterapia. Eu pegava assim o cabelo e ele saía. Se chegava em casa, onde eu passava, tinha cabelo. E a médica pediu 40 tipos de exames de sangue. E deu deficiência de B12 e deu deficiência também no hormônio que a tireoide ela produz. A tireoide tem, entre alguns hormônios, tem o T4 e o T3. E o meu T4 estava normal, mas o T3 estava baixo. E tinha outro que também estava baixo, que dá uma desregulada no organismo, por causa desses hormônios que é produzido pela tireoide. E ela passou uns suplementos, eu comprei, só que ficou faltando justamente o T3, que eu peguei ontem na fórmula. E ontem eu esqueci de tomar, que era para tomar de 5 horas. Eu esqueci de tomar. Quando eu lembrei, já era 7 horas. E ela disse que eu tomasse de 5 horas. Quando foi hoje, eu tomei, pela primeira vez. Só que eu fiz um propósito de jejum e oração por uma irmã que está passando por um problema muito difícil. E eu fiz um propósito de jejum e oração para passar 3 dias sem comer, né? Só com água. E eu comecei hoje o jejum, só que eu tomei o remédio. E por causa que eu não tinha comido, né, essa medicação me deu uma reação, me deu uma dor no estômago e náuseas, enjoo e um calafrio. Por que eu digo que é por causa da medicação? Porque as outras nenhuma, eu estava tomando os outros suplementos e não estava sentindo nada. E hoje foi a primeira vez que eu tomei ele e senti. E eu tenho certeza que foi por causa que eu não comi, né? Tem medicação que você não pode tomar com o estômago vazio. Mas, graças a Deus, né, que eu estava muito mal mesmo. Assim que eu cheguei, eu pedi a Cícera, vai na casa da irmã Nezinha, pega um pouco de café para ver se esse enjoo passa. Só que foi pior. Eu enjoei o café, aquela ânsia de vômito. Mas Deus é tão bom que eu fiquei em espírito de oração. Tenho certeza que o pastor estava orando também. E a dor já está, o enjoo já passou. E assim, graças a Deus, dá para chegar em casa. Ninguém vai morrer. Meu irmão Francisco, ninguém vai morrer. A gente chega em casa hoje. Mas quero agradecer as crianças, né, que se comportaram mais ou menos, né? Mas pela compreensão, viu, meninos? Hoje a gente não foi para a salinha, mas domingo tem salinha. E eu queria pedir também que oração, quando vocês forem orar, é muito importante a gente orar uns pelos outros. E de estarmos sempre em oração. Amém. Meu
sala de cirurgia, se ele sair vivo, ele vai para a hemodiálise, que ele está com as artérias do coração tudo entupidas. Então, se ele entrar na sala de cirurgia para fazer a cirurgia do coração, estão para decidir segunda-feira se vão fazer a cirurgia ou não. Eu já falei, eu disse, a minha sobrinha é a enfermeira do hospital, é uma das enfermeiras do hospital, ela é responsável pela UTI, a enfermeira-chefe da UTI. E como ela é enfermeira-chefe, a gente tem mais facilidade, né? E ela disse, olha tia, a situação é essa. Se o médico, eu conversei com outro médico para pedir a opinião dele, ele disse, se fosse minha família, eu não operaria, mas vocês que decidem. Então a gente está esperando o parecer da médica dele para decidir. Eu digo, ele pode decidir? Ela disse, pode, ele ainda está em idade de decidir, ele tem 78 anos. Então digo, porque eu mesmo não quero tomar decisão nenhuma. Ele decida lá se ele vai se operar ou não. Então, ele entrando no centro cirúrgico, é 90% de chance dele não sair. E se ele sair, ele vai para a hemodiálise. Por quê? Porque o pulmão dele, ele fumou durante muitos anos, desde criança que ele fumava, né? Já, para vocês terem uma ideia, já faz uns 10 anos, quase 10 anos que ele parou de fumar, mas os pulmões dele já está todo comprometido, os rins deles já estão sem funcionar, quase sem funcionar, funcionando muito pouco. Então, se ele entrar para fazer a cirurgia, em tudo que o coração tem que ficar parado, enquanto os médicos desentupem as artérias, e o coração parado, os outros órgãos também não funcionam, né? Porque quem faz funcionar os outros órgãos é o coração, né? Então, o coração parado, uma hora, o rim vai deixar de funcionar, os rins, que já estão quase sem funcionar. Ele saindo da cirurgia, ele vai para a hemodiálise. E ele não aguenta porque ela disse que ele está sem pulmão e sem rins. Então, como é que vai sobreviver? Então, assim, a melhor opção para ele é ficar da forma como ele está. E como é que ele está? Sentindo dores direto. As veias do coração estão tudo entupidas. Então, não tem como o sangue circular. Então, ele está sentindo dor e cansando. Ele não pode mais andar, que ele cansa. Se ele andar daqui para ali, ele só falta morrer de cansado. Então, assim, ore. Hoje eu não oro para que Deus o cure, só se Deus quiser mesmo, mas eu oro para que Deus acabe com o sofrimento dele, da maneira que ele quiser. Ele já aceitou Jesus, mas nunca foi para a igreja. A gente insistia muito para ele ir, nunca foi, né? Ontem eu visitei ele, perguntei como era que ele estava com Jesus. Segundo ele, disse que está bem. Eu não sei, né? Eu não posso ver o coração, só quem pode julgar é ele e Deus. Eu espero que realmente, quando ele partir, ele esteja com Jesus, né? Porque senão o sofrimento vai ser pior. Porque o que ele está passando perto de viver uma vida, uma eternidade sem Cristo, não é nada. Então, assim, o pastor vai orar, incluir o pai da Anne nessa oração, e aqueles que estiverem enfermos, né? Que a gente conhece pessoas que estão enfermas. E, infelizmente, eu não vou poder cumprir o meu propósito da maneira como eu gostaria, né? Que era passar os 3 dias em jejum total. Eu vou ficar em jejum e comer uma vez por dia por causa dessa medicação. Porque eu não posso... Nesse caso, Deus está vendo a situação aí. Eu fiz um propósito, mas não vou poder cumprir por causa dessa situação, e Deus entende, com certeza, né? Mas eu vou estar em jejum e oração por essa irmã e por essa igreja aqui em Sete Casas e a igreja em Rosa. E também vou incluir o pai da Anne, né? A família da Anne e a família de cada um de vocês. Amém? Vamos orar, o pastor vai orar.
agradeço, Senhor, por este culto. Te agradeço pelas crianças, Senhor. Pai, que essas crianças continuem firmes nos teus caminhos, Pai. Pai, eu te peço por cada família que está aqui. Pai, a Cícera, seu Francisco, Senhor, esteja estendendo as mãos sobre eles e sua família. Pai, a mãe do coronel, Senhor, esteja estendendo a mão sobre ela, Senhor, e sua família. Pai eterno, Pai maravilhoso, Alcione, a Jamile, Pai, estenda as mãos sobre esta família, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, te rendo graças pela Clara e a sua família, Senhor. Estenda as mãos, Senhor, traz o esposo da Clara para a igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a Josefa Pedro, a Josefa PN, Pai, a PN, Pai, essas famílias, Senhor, que eu citei agora. Senhor, traz essas famílias para a tua casa, em nome de Jesus. Pai, eu te peço agora pela Anne, Pai, pelo seu papai, no nome de Jesus, Pai, traga ele para a tua casa, Senhor. Ele precisa, necessita estar junto conosco, como também aquelas famílias em que citamos. Pai, em nome de Jesus, nós quebramos todos os obstáculos, nós quebramos todo o vício, nós quebramos todo o mal, nós quebramos toda a seta, nós quebramos todas as dificuldades e barreiras, em nome de Jesus. E as famílias, Senhor, o Senhor, em nome de Jesus, irá trazer para cá, para juntos adorarmos ao teu nome, Senhor. Muito obrigado pela igreja em 7 casas, muito obrigado por essa família, muito obrigado pela minha mãe 3, Pai eterno, e sua família. Pai eterno, abençoa, Senhor, esta igreja, abençoa este povo. Onde tiver tristeza, o Senhor bota alegria. Onde tiver angústia, o Senhor bota prazer. Onde tiver, Senhor, decepção, o Senhor coloca ânimo. Onde tiver fraco, o Senhor coloca força. Onde tiver, Senhor, perturbado, o Senhor coloca tranquilidade. Senhor, traz paz para 7 casas. Senhor, traz paz para essas famílias. Senhor, traz paz para este povo. Senhor, traz paz para este ambiente. Senhor, traz paz para todos, Senhor, os moradores. Que esse local, que essas residências conheçam a Ti como Salvador, Senhor. Salva, liberta, transforma, tira todos os espíritos de vício, Senhor. Em nome de Jesus, vício do cigarro, nós repreendemos. Vício da bebida, nós repreendemos. Qualquer vício, qualquer enfermidade, qualquer problema, qualquer ansiedade, qualquer crise de pânico, Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos. Irmã, Senhor, pedimos agora pela irmã Nadia, Senhor, em nome de Jesus, visita a tua filha, Pai, onde ela estiver, levanta a tua filha daquela cama, Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, esta igreja, este povo, este lugar, estas pessoas, Senhor, que nós continuemos amando uns aos outros. Obrigado porque o Senhor já curou a minha esposa. Obrigado porque o Senhor já deu um milagre, já fez a bênção, em nome de Jesus. E você diz que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as duas consolações do Divino Espírito Santo seja com você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. E a última vez, Deus abençoe. Esqueci, irmão.